Boa noite. Tem alguém feliz aí hoje? Tem alguém feliz aí hoje, irmão? Amém. Deus é bom. Deus é bom. Gente, eu quero falar com você hoje sobre sermos cheios. Quem aqui, assim como eu tenho esse hábito. Quem anda comigo sabe. Eu tenho esse hábito de sempre dar uma forçada no tanque de combustível do carro. Mais alguém assim? O carro está na reserva, já está ali na poeira da gasolina, e aí você fala assim, não, mas eu acho que dá. Alguém é assim? Quem é assim fala assim, eu? Quem não é? Levanta a mão. O carro fica na reserva, já fica com medo, já? Não, irmão, eu não falo assim, não, mas vai dar. Ainda mais no Merivão, irmão, a lenda do Mutondo. Merivão é a lenda. Merivão, você vai em São Paulo e volta com um cilindro de combustível, 7,5. Vai e volta em São Paulo, com o ar desligado. Não pode ligar o ar. Se ligar o ar, só dá para ir até São Paulo. Mas de ar desligado, você vai e volta. Você vai forçando ele. Eu sou assim, tem vezes que dá ruim. Mas é uma coisa já... Eu acho que é porque eu sempre fico na correria, então sempre forço o carro a ir mais longe para poder não abastecer. Irmão, quando você olha assim para aquele tanque de carro na reserva, você olha e fala assim, tem gasolina ou não tem? Tem gasolina lá dentro do tanque ou não tem? Sim ou não? Tem, não tem? Mas é o suficiente para você sair de São Gonçalo e ir para Barra? Não. Tem gasolina, mas não é o suficiente para você chegar nem em Niterói. Quanto mais chegar em um lugar distante. Esses somos nós. Quando a gente tem o Espírito, mas a gente não é cheio do Espírito. Quantos foram salvos por Cristo, alcançados pela graça do Senhor, selados com o Espírito Santo? Dá um amém aí. Você tem o Espírito, amém? Você foi marcado com o Espírito. Essa é a sua marca como igreja. Mas irmão, se a gente não ficar cheio do Espírito, a gente não vai conseguir chegar nem em Niterói. Se a gente não for cheio do Espírito, a gente não vai conseguir chegar nem na metade daquilo que Deus tem pra gente. Você pode ter sido criado na igreja, mas se você não busca continuamente, não é uma coisa para fazer uma vez ou outra, é um processo contínuo, a gente vai se esvaziar, irmão, porque inevitavelmente a gente vai se encher da nossa carne, da nossa vontade, do nosso próprio desejo. A gente está na quarta mensagem dessa série Somos Um, que é uma série de estudos com base na carta de Paulo à igreja de Éfeso. No primeiro domingo, que foi o primeiro domingo do mês de outubro, a gente estudou junto o quanto ser igreja foi algo idealizado pela Trindade. A gente viu que como igreja, a gente foi adotado pelo Pai, redimido pelo Filho, selado pelo Espírito, para o louvor da sua glória. No segundo domingo, a gente estudou um pouco sobre como o Filho, Cristo, cumprindo a sua missão enquanto Messias, cumprindo a sua missão como Salvador, quebrou o muro da inimizade, quebrou aquilo que separava o átrio do lugar santo, quebrou aquilo que separava os gentios, que somos nós, e eram os éfesos, do povo judeu. Agora um só povo, igreja do Senhor, onde não há mais diferença entre os povos, onde não há mais diferença entre etnias, onde todos nós somos um só corpo, um só homem, redimido por Deus, redimidos pelo Filho, para entrar na presença do Pai. E aí Cristo também foi aquele que não só quebrou o muro da inimizade, mas rasgou o véu, que nos tornou capazes de ter acesso à presença do Senhor. Aquilo que era o lugar santo, ou melhor, aquele que era o lugar santíssimo, o santo dos santos, agora alcançaria toda a terra, se derramaria sobre toda a carne. Na semana passada, no terceiro domingo dessa série, a gente viu o quanto ser igreja precisa transformar a nossa conduta. Não dá mais para a gente viver da mesma maneira que a gente vivia. Não dá mais para a gente viver como gentio,
O apóstolo Paulo chega para os Efésios e fala assim, ó, não sejam como os gentios. Mas irmão, os Efésios eram gentios. Ele não está falando sobre nacionalidade, está falando sobre comportamento. A gente não pode mais se comportar da maneira que a gente se comportava antes. Se antes roubava, que não roube mais. Se antes mentia, que não minta mais. Se antes fofocava, que não fofoque mais. Se antes adulterava, que não adultere mais. O que a Bíblia está falando é, vocês não podem agir como se vocês não fossem alcançados por essa graça. E hoje, na quarta mensagem dessa série, a gente vai ver a importância do Espírito para que isso aconteça. Que não é apenas ser selado, mas ser cheio do Espírito. Não é apenas carregar a marca do Espírito Santo em nós, como um carro que está sendo levado na reserva, mas como alguém, irmão, que é abastecido todos os dias pela presença do Senhor. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 5 da carta a Éfeso, ele alerta o povo sobre algumas questões. Ele fala também sobre conduta, fala sobre a maneira como eles devem se comportar, fala que eles não devem mais agir como filhos das trevas, porque agora eles eram filhos da luz. Mas ele tem 3 versículos que eu queria destacar junto com você hoje. Por favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 18, 19 e 20. Diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não está trazendo uma sugestão para a gente aqui, ele está trazendo uma ordem, ele está trazendo um mandamento, e ele está falando, se encham do Espírito. Em algumas versões, fala enchei-vos do Espírito, que talvez, na nossa língua portuguesa, se torne ainda mais claro da importância disso. Talvez na nossa língua, essa tradução nos faça entender mais claramente que essa é uma ordem, é um mandamento, é um dever. Mas também tem a ver com essa versão, que é a versão da NVI, que fala sobre deixem-se encher. Mais à frente a gente vai entender o porquê disso. O que eu quero te dizer de primeiro momento é que essa é uma ordem para aqueles que foram selados com o Espírito Santo. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, irmão, esse não é o fim da sua caminhada, é só o início de um processo de restauração, de transformação, onde diariamente você vai conseguir abrir mão de velhos hábitos, não por sua própria força, mas porque o Senhor vai te fortalecer para que você seja preenchido pelo Espírito Santo do Senhor. Tem uma história que eu já li em alguns livros e já ouvi também em alguns sermões, que aconteceu com Billy Graham. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas do nosso tempo, sem dúvida nenhuma. E aí lá no final durante o seu ministério, foi um diácono falar com Billy Graham que um outro diácono tinha sido pego embriagado. E aí ele foi lá para cobrar um posicionamento de Billy Graham. Falou assim, ó, fulano estava bêbado, ele precisa ser disciplinado. Irmão, tem gente que vive querendo disciplina para os outros, não é? É quase fiscal de igreja, irmão. É guarda de igreja. Ó, fulano postou foto bebendo, hein? Não, mas aconteceu até uma situação, mas não é sobre essa situação, não. Mas fulano postou foto na noitada. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, e aí vai cobrar um posicionamento da gente, não no intuito de edificar, mas no intuito de trazer disciplina mesmo. A pessoa tem vontade de ver os outros disciplinados, irmão. Tem vontade de ver os outros ser excluídos, nunca vi disso. Em nome de Jesus está repreendido todo espírito de fiscal de igreja, amém? E aí Billy Graham falou para ele assim, muito bem, então já que ele precisa ser disciplinado porque estava embriagado, que todos sejam disciplinados por não serem cheios do Espírito Santo, porque a mesma palavra que ensina que a gente não deve se embriagar com vinho,
também ensina que a gente deve se encher do Espírito. Eu não estou falando, irmão, que você tem que chegar e falar assim, ó, já que eu não consigo ser cheio do Espírito, eu vou empurrar o pé na jaca. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que existe uma ordem do Senhor, um contraponto que Paulo está trazendo, de duas questões muito diferentes, e que nos trazem o mesmo ensinamento. Talvez você já tenha entendido para que o Espírito Santo habita no seu coração. Nós fomos levantados para sermos testemunhas. Nós fomos levantados para proclamar esse evangelho, para anunciar a graça do Senhor. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, irmão. Não é transformar a gente em super-homem, não é transformar a gente em seres místicos, não. É ser testemunha, anunciar desse amor que nos alcançou. Muito simples. Muito simples. Mas talvez a gente não saiba o que é realmente ser cheio do Espírito e como ser cheio do Espírito. Porque a figura do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ela é carregada às vezes de misticismo. Ela é carregada de simbolismos, e quando não é isso que a Bíblia traz para a gente. O que Paulo está trazendo num primeiro momento é que ser cheio do Espírito Santo é um contraponto, ou seja, é totalmente ao avesso do ser embriagado. Tem algumas coisas que se parecem. Por exemplo, o Espírito Santo, ou melhor, aquele que está embriagado, quem está bêbado, ele perde o controle. Ele não consegue se controlar. Ele tem atitudes que ele mesmo julgaria não ser dele. E aí quando passa aquele momento de embriaguez, ele olha para trás e fala assim, não é possível que fui eu que fiz isso. Eu não tinha coragem de fazer isso. O cara é tímido. Bebeu, subiu na mesa, cantou no bar. O cara é tímido. Bebeu, ficou fazendo gracinha no meio da rua. Bateu na mulher, arrumou briga com os filhos, gastou o dinheiro todo que tinha na conta. E aí quando ele olha para trás, fala assim, não fui eu que fiz isso. Não fui eu que fiz isso não. A bebida tira realmente o nosso controle da situação. Como o Espírito Santo também tira a gente do controle da situação, mas de uma forma completamente diferente. O Espírito Santo não rouba o controle. O Espírito Santo pede o controle. O Espírito Santo espera poder controlar. E assim como na bebida, quando a gente permite que o Espírito Santo controle a nossa vida, a gente olha para trás e fala assim, não é possível que foi eu que fiz isso. Não é possível que fui eu que falei e pessoas se converteram. Não é possível que fui eu que abri a boca e casamentos foram restaurados. Não é possível que um dia Deus me levantou para orar e alguma coisa realmente aconteceu. A gente olha para trás e fala assim, não é possível que fui eu que fiz isso. Porque não foi a gente, foi Ele que assumiu o controle e fez através da gente. Foi Ele que agiu em nosso meio, foi Ele que agiu através de nós. Nós estávamos dominados pelo Espírito Santo e Ele realizou aquilo que nós nunca fomos capazes de fazer, irmão. São parecidos, mas nada que é parecido é igual. A bebida tira a nossa consciência também. Além de perder o controle, a pessoa perde a consciência daquilo que está ao seu redor. Ela se torna aprisionada, depressiva. Nas questões de farmácia, o álcool ele não é tratado como um estimulante. Ele é tratado como um instrumento depressivo mesmo. Ele faz a pessoa se afastar de quem ela realmente é. Ele tira a nossa consciência e abre muitas portas para aquilo que é ruim dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. O Espírito Santo não. Embora muitas pessoas acreditem que ser possuído pelo Espírito Santo é perder a consciência, não é isso que a Bíblia ensina. Embora algumas pessoas acreditem
que o Espírito Santo gere, sei lá, um transe, uma perda de sentido, a Bíblia nos ensina completamente ao contrário. Ela ensina que aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles alcançam domínio próprio. O fruto do Espírito, parte do fruto do Espírito, é domínio próprio, irmão. Então não é sobre perder a consciência, sobre perder o controle, é sobre realmente se conhecer diante do Senhor, entender aquilo que Deus está fazendo através da nossa vida. Porque se a gente entrega o controle a Ele, se a gente é consciente dos nossos atos, totalmente diferente da bebida, a gente vai alcançar outros resultados também. Quando Paulo fala nesse versículo 18, não se entreguem ao vinho, não se embriaguem, porque isso vai gerar dissolução, onde vai levar à libertinagem, como está aí na tradução que a gente está vendo, vai levar à destruição. Irmão, eu nunca vi uma pessoa falar assim: gente, comecei a beber e foi uma benção. Que benção, cara. Comecei a beber, olha, minha vida mudou. Depois que eu conheci a bebida, assim, minha vida foi outra. Tudo aconteceu, foi uma benção. Mas eu já ouvi muito ao contrário. Eu já vi muita gente falando que quando conseguiu deixar a bebida, conseguiu aproveitar melhor a sua família, conseguiu aproveitar melhor os seus recursos financeiros mesmo, que gastava às vezes com bebida, com cigarro, com noitada. Agora não, irmão, agora o dinheiro está ali, ó. Você não está mais gastando com vícios. O resultado é morte, totalmente diferente do resultado do Espírito. O resultado do Espírito é liberdade. O resultado do Espírito é vida, e vida em abundância, irmão. Vida plena na presença do Senhor, vida completa. Ser cheio do Espírito é ser governado pelo Senhor, é ser dominado por Ele, e através disso gerar vida àqueles que estão ao nosso redor. Ser cheio do Espírito é entregar, não é tomado. É entregue, é entregar o controle da nossa vida ao Senhor, tendo total consciência daquilo que Ele está fazendo e gerando vida por onde quer que a gente ande. O Espírito é aquele que age na igreja. O Espírito é aquele que se move na igreja. Como igreja, nós somos um enquanto corpo de Cristo, mas aquele que tem falado ao seu coração é o Espírito Santo. Aquele que está agindo no meio da igreja é o Espírito Santo. Aquele que está te incomodando a tomar uma decisão por Cristo é o Espírito Santo. Quem age nesse tempo é a pessoa do Espírito Santo. Mas como, pastor? Ser cheio desse Espírito. Versículos 19 e 20 do texto que a gente leu falam assim: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como ser cheio do Espírito? Primeiro, através da comunhão dos santos. O apóstolo Paulo começa falando, nessa primeira frase, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Parece que é a mesma frase, mas não é. Repara que ele praticamente encerra. Quando ele bota o E ali, ele está encerrando um primeiro ponto ligado à fala, falando entre quem? Me ajuda, vai, vamos ler junto só essa primeira frase, vai. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, na nossa comunhão enquanto igreja, no nosso relacionamento enquanto igreja, nas nossas conversas, que não serão mais conversas fúteis, não serão mais conversas maldosas, não serão mais conversas impregnadas de pecado, mas agora serão conversas cheias de salmos, hinos e cânticos espirituais, governadas por aquilo que é espiritual. A nossa fé é uma fé relacional, irmão. Lá na porta, quando a gente fecha a porta do nosso quarto e a gente busca o nosso Pai em secreto, o Senhor nos responde. Mas aqui o Espírito está se movendo e falando ao coração da igreja. Aqui nós somos cheios do Espírito Santo. Aqui o Senhor derrama a tua bênção na comunhão do corpo de Cristo.
O Espírito se move, porque quando a gente olha para o que Jesus ensinou, a gente tem uma sensação de que é algo individual, mas Cristo sempre nos mostrou que a nossa fé era uma fé comunitária, era um tempo de comunidade. Olha só, quando ele foi ensinar os discípulos a orar, como que ele falou? Ele falou, Pai o quê? Nosso. Nosso está na primeira pessoa do singular ou do plural? Do plural. Por quê? Porque o Pai não é meu, a comunhão não é minha, é nossa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, plural de novo, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Irmão, o tempo todo Jesus está nos mostrando que o relacionamento com Deus não é um relacionamento individual, não é um relacionamento apenas de um tempo específico, embora seja extremamente necessário, um tempo específico de busca, de devoção, lá no nosso quarto, buscando a presença do Senhor, mas participar da igreja, celebrar junto com os irmãos, viver a comunhão dos santos, isso nos enche do Espírito Santo. O Espírito é o remédio para todo tipo de divisão que acontece dentro da igreja. Sabe por quê, irmão? Sabe o que gera divisão no nosso meio? Infantilidade e carnalidade. Sabe o que gera divisão aqui entre a gente? Infantilidade e carnalidade. Pastor, você está pegando pesado, está chamando a gente de criança. Não sei eu que estou chamando, não. Paulo que está chamando. Olha só, 1 Coríntios capítulo 3, dos versículos 1, 2 e 3. Irmãos, diz assim, 1 Coríntios 3, 1, 2 e 3. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Por quê? Porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão em vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Qual foi o critério que Paulo usou? Qual foi o critério que Paulo usou para definir a infantilidade e a carnalidade da igreja de Corinto? Divisão, racha, brigas, discórdia. Não, irmão, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos agir de forma diferente. O critério que Paulo usou para não ensinar determinadas coisas à igreja de Corinto não foi o nível teológico. Tem gente que atrela isso à teologia, fala assim, não, esse povo ainda não está preparado para o alimento sólido, porque eles ainda estão novos na fé. Não era uma questão de ser um neófito, não era uma questão de ser um novo na fé, era uma questão de gente que não sabia lidar com as diferenças, não sabia lidar com a vontade, com o desejo do outro, não sabia lidar com o relacionamento de igreja. Irmãos, para sermos cheios do Espírito, precisamos viver a comunhão da igreja. A comunhão da igreja. Para sermos cheios do Espírito, precisamos louvar, celebrar junto com a igreja. Ainda nesse versículo 19, Paulo continua e tem a segunda parte dessa declaração. Primeiro ele fala, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aí ele dá uma segunda atitude. Ele fala, cantando e louvando de coração ao Senhor. A adoração da igreja também nos enche, irmão, com o Espírito Santo. Participar da celebração. Primeiro era sobre comunhão, mas participar das celebrações, participar do ato público de adoração, no meio da igreja, no meio dos cânticos, o Senhor derrama o seu Espírito a todo aquele que deseja. Se antes, essa primeira parte é algo que está falando sobre o nosso relacionamento com a igreja, ou seja, falando entre vocês. Nesse segundo ponto, é algo em relação ao Senhor, louvando ao Senhor, falando entre vocês, mas louvando ao Senhor, porque ninguém pode de si mesmo
ser cheio do Espírito Santo. E aí vem essa questão que eu falei lá no início, de que as traduções, elas se completam. Nós não somos capazes de nos enchermos do Espírito, mas precisamos nos deixar encher do Espírito. Uma atitude e algo ativo, né? Uma atitude, uma ação, e algo passivo, um aguardo, uma espera. Quando Jesus fala, mais uma vez, lá em Atos 1:8, ele fala, mas vocês devem esperar. Esperem que vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é sobre um ativismo religioso, não é sobre uma ação desnecessária, é sobre saber que quem vai nos encher é o Senhor. Eu já falei isso aqui algumas vezes, que eu gosto, sempre que eu posso, de levar as crianças ao colégio. Quando dá uma brechinha aqui na igreja, eu vou mais cedo para casa, e eu dou banho em Eva, e aí para poder levar ela e B para o colégio. E aí eu vou, irmão, dou aquele banho, depois eu tento botar roupa. E é uma luta, irmão, às vezes. Quem já sofreu para botar roupa em criança aí? Elas ficam pulando, né? Eu lembrei de mim, quando eu era mulher, que eu fazia isso. Eu lembro da minha mãe correndo atrás de mim, e ela pulando. Eu falo, filha, para. De vez em quando ela vem vestida de princesa aí, é porque a gente desistiu, entendeu? Eu falo assim, tá bom, filho, escolhe qualquer roupa, vê a roupa que você quer vir, e vai, bota aí. Aí ela vai, pega a roupa de princesa e vai para onde ela quiser. Vai para o shopping, vai para um monte de lugar com roupa de princesa, porque não dava. Mas no geral, quando vai para o colégio, não dá para ir com roupa de princesa, né? Eu falo, filha, para de pular, para de usar, para de ficar correndo, para que agora papai vai botar roupa em você. Ela para, e eu fico tentando botar roupa nela ali. Quando ela deixa, eu consigo, mas se ela não deixar, não dá. Irmão, parece que eu vejo Deus falando isso com a gente, sabe? Filho, para de ficar pulando de um lado para o outro, filho. Para de ficar correndo de um lado para o outro, porque quem vai te vestir sou eu. Quem vai colocar o Espírito Santo em você sou eu. Não adianta você ficar rodando, não adianta você ficar pulando, não adianta você ficar correndo, porque no final, quem vai colocar essa roupa em você sou eu. Irmão, o Espírito Santo é derramado pelo Pai. Deus nos enche do Espírito. Por isso, essa tradução se torna mais compreensiva. Deixem-se encher do Espírito. Enchei-vos, porque é uma atitude, é uma ordem, é um mandamento, mas deixem-se encher, porque não vai ser vocês que vão fazer isso. É o próprio Pai que vai derramar o Espírito sobre vocês. O Espírito Santo nos enche quando vivemos a comunhão da igreja, quando vivemos a adoração com a igreja. O Espírito Santo nos enche quando somos gratos ao Pai em nome do Filho. Versículo 20 do texto que a gente leu fala, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser igreja sempre vai ser uma obra da Trindade. Sempre o Espírito Santo nos enchendo, através da gratidão ao Pai, em nome do Filho. A Trindade, irmão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão se movendo para que nós sejamos pessoas diferentes das que fomos ontem. E a gratidão é a força da alma que nos mantém de pé no propósito do Senhor. É ela que nos permite aprender em qualquer situação, em qualquer circunstância, muitas das vezes completamente adversa, completamente contrário. É nesse momento que a gente compreende o agir do Pai, assim como Cristo compreendeu quando estava lá no Getsemane. Tiago, no capítulo 1, nos versículos 2, 3 e 4. Ele fala assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Eu vou mudar essa expressão aqui, com a sua autorização,
para tentar aplicar um pouco do que eu tenho falado aqui para você. Meus irmãos, considerem motivo de gratidão o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar alguma coisa. Nós estamos em um processo de transformação, irmão. Um processo diário, todos os dias. A gente esvazia um pouco da gente e coloca um pouco de Deus. Todos os dias, a gente muda um pouco de quem a gente era e se torna um pouco mais parecido com um varão perfeito que Ele é. Um grande processo, desde os primeiros dias em que reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador, até o dia em que nos encontraremos pessoalmente com Ele. E nesse processo de sermos cada vez mais transformados por essa força sobrenatural que é operada pelo Senhor, a gente vê que Paulo não está usando no grego uma expressão que para em si, não é simplesmente algo que faz e se encerra. Por exemplo, teve um momento em que Jesus falou, lá quando estava no casamento de Caná da Galileia, e ele fala assim: enchei os tanques, encham o tanque com água. É um ato que é feito e se encerra ali, mas não é a mesma expressão que Paulo está usando aqui. Paulo está usando uma expressão de continuidade. Quando ele fala enchei-vos, não é só naquele momento. Ele está deixando claro para a gente que todos os dias existe algo a ser aprimorado, irmão. Por isso não é sobre um momento da conversão, mas é sobre um processo de santificação. Porque eu posso, irmão, durante meus 34 anos de vida, ter sido marcado pelo Espírito e não ser cheio do Espírito. Durante meus 20 anos de vida com Deus, 20 anos que eu tive minha experiência de conversão, eu posso ter sido selado pelo Espírito, mas eu posso nunca ter sido governado pelo Espírito, fazer aquilo que o Espírito está me mandando fazer. Nos 6 anos de ministério, desde que eu fui consagrado ao ministério pastoral, eu posso ter sido marcado pelo Espírito, mas se eu não fui governado, cheio, completo, pleno do Espírito, eu estou pecando. 2 anos ministrando a igreja Batista em Mutombo, 2 anos liderando essa igreja, 2 anos à frente desse povo, eu posso ter sido marcado pelo selo do Espírito, mas se eu não fui governado por Ele, eu estou cometendo pecado, eu estou me afastando do propósito dele de qualquer forma. Meus irmãos, não é sobre simplesmente frequentar uma igreja, não é simplesmente erguer a sua mão, mas é uma busca contínua de manifestação viva da pessoa do Espírito Santo.